Tragédia em Sacramento. Um menino de 10 anos morreu depois de tentar salvar o irmão mais novo de 5 aninhos, que foi arrastado para um bueiro durante uma tempestade. Uma situação triste lá na cidade de Sacramento, está todo mundo falando sobre esse assunto. Momento muito delicado para essa família e uma preocupação também com essa criança que sobreviveu de 5 anos, que a situação é muito grave, é muito séria. Deixa eu fazer o seguinte, conversar com ele, nosso repórter David Carneiro, que tem mais informações em relação a essa tragédia que foi registrada no fim de semana. David, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde para você, para todos os nossos amigos do Balanço. Pois é, esse caso que aconteceu no domingo de manhã, essas duas crianças, os dois irmãos, né? Tive pela parte da manhã, acompanhei algumas informações, conversei com o sargento do Corpo de Bombeiros, o Sargento Júnior, que acompanhou todas essas buscas que foram feitas para encontrar essas duas crianças e também com os familiares. Esse acidente aconteceu com esse irmão de 10 anos e o outro de 5 anos que estavam, após a chuva, estavam nessa avenida de Sacramento, na Avenida Tomás Novelino. Eles estavam atravessando a avenida, segundo os familiares, estavam atravessando para ir até um bar. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam brincando próximo a essa galeria que faz todo o escoamento de água da cidade. Segundo os familiares, eles estavam brincando quando a criança de 5 anos deixou o brinquedo cair na água. Ele foi tentar pegar, se desequilibrou e caiu. O irmão de 10 anos foi tentar socorrê-lo, mas com a força da água, que segundo o Corpo de Bombeiros era tão forte que chegou até a atrapalhá-los na hora das buscas, acabou arrastando os dois irmãos. Tudo aconteceu na Avenida Tomás Novelino, que dá início também à rodovia AMG 0725, sentido a Gruta dos Palhares. Eu conversei com o Sargento Júnior, que trouxe mais detalhes também sobre esse trabalho de buscas que foi feito para encontrar essas duas crianças. Vamos acompanhar. Por volta das 7h45 entrou uma chamada no sistema 93, nos informando que uma senhora havia visto duas crianças brincando na canaleta de água pluvial da cidade e que essas crianças haviam sido colhidas pela galeria da tubulação. De imediato nós nos deslocamos e chegando no local não encontramos mais as crianças. E percebemos que essa galeria ela tinha o curso final no córrego abaixo, o córrego Figueiró. Nos deslocamos para o local, 300 metros abaixo, e no córrego já demos início às buscas pelas crianças. A busca foi rápida, que de imediato encontramos as duas crianças praticamente abraçadas na ribanceira próxima à saída da canaleta. E elas não foram arrastadas, por sorte, porque um tronco as segurou, certo? Retiramos as crianças e de imediato começamos os procedimentos de ressuscitação. Mas já estavam apresentando um quadro muito grave de hipotermia, cianose, apresentavam midríase, traumatismo crânioencefálico. Fizemos os primeiros procedimentos e nos deslocamos para o hospital de imediato. Pois é, para a gente entender um pouco mais como que funciona todo esse sistema de escoamento da água, no momento que as crianças estavam lá passando ou brincando, não se sabe ainda qual que é a veracidade dessa informação. Segundo as testemunhas, estavam brincando próximo a essa galeria. Segundo a família, não estavam brincando, estavam indo até o bar. Ali passa toda a água da cidade, Rafa. A chuva, todas as chuvas, concentra-se na parte inicial dessa galeria e passa ali com grande fluxo. Para você ter noção, a própria família falou que quando tem uma grande intensidade de chuva, a água transborda e chega a invadir as casas ali da região. Essas crianças estavam ali, um grande fluxo, no momento que elas estavam passando, não tinha uma grande quantidade de água, mas como veio essa tromba d'água depois de ter chovido na cidade, começou um grande fluxo de água. Essa água passa por toda a cidade, vai desaguar nesse riacho que o sargento comentou, e o Corpo de Bombeiros fez esse trabalho de mais de 90 minutos na Santa Casa de Misericórdia de Sacramento, juntamente com a equipe médica, para tentar reanimar essas duas crianças. Eles foram transferidos aqui depois de estabilizados com vida
aqui para o Hospital de Clínicas da UFTM aqui em Uberaba. Horas depois de chegarem aqui, a criança de 10 anos infelizmente não resistiu e acabou morrendo. Segundo o sargento, apresentava quadro de hipotermia, quadro também de traumatismo craniano. O traumatismo craniano porque da onde eles começaram a ser arrastados até onde eles foram encontrados, são cerca de 600 metros, ou seja, eles foram batendo a cabeça em toda essa estrutura, em toda essa galeria, até chegar nesse riacho onde o corpo foi preso a essa árvore que facilitou o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque se eles não tivessem ficado presos, teriam sido arrastados riacho abaixo e talvez até hoje estariam buscando encontrar essas duas crianças. O irmão de 5 anos permanece internado em estado grave, o estado dele é totalmente delicado. São 3 irmãos, de 10, o de 5 e uma menina de 6 anos. O de 10, infelizmente, não sobreviveu, foi enterrado na parte da manhã de hoje, às 10 horas, no cemitério de Sacramento. O de 5 permanece internado em estado grave. Eu conversei também com o sargento e perguntei para ele se no período de chuva ali é uma região perigosa. E ele explicou para a gente como que funciona essa região onde essas crianças, infelizmente, se envolveram nesse acidente. Vamos acompanhar. E quase 90 minutos depois, as crianças tiveram suas frequências cardíaca e respiratória reestabilizadas, né? Foram estabilizadas e o hospital as transportou via ambulância prefeitura até o hospital escola. Só que por volta das 14 horas tivemos a informação de que o mais velho, de 10 anos, havia falecido. E o menor estava em estado grave. É uma região perigosa porque não é um local para a criança brincar, né? De acordo com informações com testemunhas, as crianças estavam brincando nessa canaleta 300 metros acima da entrada do bueiro, quando veio o fluxo de água e as carregou. Então as arrastou por 300 metros e após a entrada da canaleta, foram arrastados por mais 300 metros pela tubulação até o córrego abaixo. Então lá não é um local para brincadeira de criança. E também tivemos informações de que as crianças estavam brincando sem monitoramento dos pais, né? Então a orientação é não permitir que as crianças brinquem no local. Também a entrada da galeria também não havia uma grade de proteção. Fizemos a avaliação e percebemos que até um adulto de médio porte poderia ser sugado pela tubulação. Vamos oficiar a prefeitura, a nossa obrigação constitucional além de busca e salvamento é a prevenção de novos eventos, para a prefeitura colocar uma grade de proteção. Porém, mesmo a prefeitura fazendo a parte dela, os pais têm que ter responsabilidade de não permitir as crianças brincarem no local desse, que não é um local para brincadeira. E mesmo com essa grade, para a gente ter noção, o espaço é tão grande que cabe, né? A equipe do Corpo de Bombeiros fez o teste, passa um adulto tranquilamente. Essa grade é como se fosse uma tela que segura ali lixos, galhos, tudo que possa atrapalhar ou até mesmo entupir. Segundo o sargento, mesmo com essa grade, nada iria garantir se essas crianças estariam vivas hoje, a criança de 10 anos estaria viva hoje ou não. Mas de qualquer jeito é um local extremamente perigoso quando se está relacionado à chuva, Rafael. Bom, existe aquela questão envolvendo evidentemente a responsabilidade dos pais, dos adultos. A criança, nós estamos falando de uma criança de 5 anos e um mais velho de 10 anos, que segundo informações, ao contrário do que a família diz, eles estavam brincando ali no local, sozinhos e sem o acompanhamento dos adultos. Deixa eu lembrar vocês, vamos primeiro falar de Sacramento. Sacramento é uma cidade pequena, uma cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo. E é uma cidade onde as crianças costumam exatamente se divertir, brincar ali, brincar na rua, conhece aquele outro e tudo mais. Essas cidades que são menores, isso é extremamente comum de acontecer. Mas é preciso tomar alguns cuidados. Os adultos precisam estar atentos aos locais que essas crianças estão para evitar qualquer tipo de incidente, qualquer tipo de acidente. Agora, ao mesmo tempo, poxa, como que uma galeria não tem uma grade de proteção? Ah, Rafael, mas isso salvaria a vida deles? Não sei, mas não tem uma grade de proteção. É inadmissível. Tem que ter uma grade de proteção. O adulto consegue entrar ali. E nós estamos falando de animais também que acabam sendo arrastados e outros materiais que acabam sendo arrastados e acabam chegando no leito do rio, o que não pode acontecer. O objetivo da grade é ser realmente esse filtro, esse bloqueio.
Mas imagine o que essa família está passando. Eu sei que existem muitas e muitas pessoas que estão falando, nossa, Rafael, mas os pais são responsáveis. É responsabilidade dos pais. Eu compreendo o que você tem aí no coração, na mente nesse momento, mas imagine o que essa família está passando. Ninguém quer que corra algo terrível como esse, como aconteceu lá em Sacramento. E, gente, eu já brinquei na chuva quando era criança muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. E eu não me lembro dos meus pais na chuva cuidando da gente. Porque criança, você sabe, é difícil da gente conseguir controlar muitas vezes. E aparece um amiguinho ou alguém, você quer brincar, se divertir. Claro, os pais têm que, não pode, não vai. Mas foi uma fatalidade que aconteceu. Uma fatalidade. E essa tragédia, deixando claro, poderia ter sido evitada, evidentemente, se tivesse o acompanhamento dos pais, mas se tivesse uma grade, uma proteção nesse bueiro. Não tinha, nenhuma. E as crianças passaram. E o que mais chamou a minha atenção é que quando os bombeiros chegaram, os dois estavam abraçados. O irmão mais velho com o irmão mais novo. E eles pararam numa árvore, no tronco de uma árvore que existia no local. Imagina essa cena. A família, o nosso respeito, a nossa solidariedade, o momento que eles estão vivendo é terrível, terrível, terrível. Difícil a nossa torcida agora para essa criança de 5 aninhos. Se Deus quiser, nós teremos aí boas notícias em relação a essa criança que foi atendida também às preces e levada para a unidade de saúde da cidade de Uberaba. E o nosso repórter David Carneiro está acompanhando qualquer novidade, ele volta a atualizar os detalhes aqui para a gente.